Olá pessoal, tudo bom com vocês? Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal O Café com o Gringo. E hoje é um dia muito especial, porque a gente tem uma convidada mais que especial, a doutora Ingrid, que é advogada especialista em documentação espanhola. Ela tirou um tempinho para falar com a gente lá da Espanha, para tirar as dúvidas de vocês. A gente fez uma oportunidade para vocês fazerem perguntas no Instagram. Recebemos bastante perguntas bem interessantes. Então a gente vai fazer essa entrevista hoje, tirando todas essas dúvidas de vocês, tá bom? Agora eu vou passar a palavra para ela poder se apresentar, e aí a gente vai começar. Bom dia, doutora! Aqui já quase boa tarde. Gente, eu quero agradecer inicialmente o convite. Eu fico muito lisonjeada em poder estar aqui no canal. O canal de vocês já é um êxito. Eu acredito que vocês transformaram o canal uma questão maravilhosa, porque vocês trouxeram a imigração, tudo isso que vocês estão passando, em conteúdo de valor para outros imigrantes. Então, eu estou recebendo muito retorno de gente comentando no canal. Eu assisti, fiquei encantada com todos os vídeos. Muito obrigada. E bem, sem mais delongas, né? Explicar um pouquinho sobre a minha história aqui na Espanha. Eu trabalho com direito de estrangeria, como a gente normalmente fala aqui na Espanha, que nada mais é que a imigração para o brasileiro. E nesse âmbito, a gente também atua com a parte da nacionalidade espanhola. Eu sou uma apaixonada por esse mundo da imigração e vou ter a maior satisfação de trazer conteúdos para vocês. Muito obrigada. Nós que agradecemos você ter aceitado o nosso convite, por ter cuidado da cidadania da nossa mãe com excelência. Com a ajuda dela, graças à ajuda dela. É verdade, com excelência. Então vamos lá, Ingrid, a dúvida maior que eu acho que as pessoas têm é sobre o que é a lei da memória democrática. Então, você poderia explicar mais ou menos para a gente como é que é? Nossa, gente, eu vou falando com vocês e tomando café com gringo mesmo. A gente tem nossa aguinha também. Estou com a minha canequinha aqui. Mas bem, gente, essa lei da memória democrática é uma lei que ela vem sendo esperada por muito tempo pela comunidade aí dos descendentes de espanhol. Bem, a finalidade básica dela foi fazer uma reparação histórica para aqueles espanhóis que acabaram fugando da Espanha por perseguições, né, ideológicas, religiosas também, na época da ditadura franquista, né, na época da Guerra Civil Espanhola. Então, muitos espanhóis acabaram deixando aqui as suas raízes para buscar um pouco de paz, né, por assim dizer, em outro território. Então, claro, a lei da memória democrática a gente escuta muito o pessoal falar a respeito da nacionalidade. Mas se você for ler a lei a fundo, você vai entender que ela trata sobre vários aspectos, né? E aí, nesses aspectos, a gente entende as características também de reparação. Claro, e evidentemente também tem essa reparação aos descendentes. Por quê? O que ocorre? A gente que está aí dentro desse mundo da nacionalidade espanhola, a gente bem sabe que a nacionalidade espanhola, de certo modo, ela sempre foi muito restrita, né? Então, muitos imigrantes não alcançavam a ter a oportunidade dessa nacionalidade. Então, a lei chegou, ela foi publicada em 2022, finalzinho de 2022, todo mundo naquela ansiedade esperando, né, que essa legislação fosse publicada, e ela veio com algum, não digo defeito, mas ela veio incompleta em alguns sentidos, na minha opinião, e ela veio com uma vigência, aqui é uma informação de ouro para quem tem interesse, né, em nacionalidade espanhola, ela tem uma duração de apenas 2 anos. 2 anos, gente. A gente esperou tanto tempo para uma lei ficar vigente por apenas 2 anos. Então, eu preciso alertar aqui que se ela foi publicada, né, em 2022, a gente já perdeu 1 ano, infelizmente, né? Então, considerando mais ou menos os prazos que nós temos hoje, a gente tem menos de 1 ano para correr atrás dessa questão. Mas, bem, a ideia dela base, né, era essa, como eu havia mencionado. Como ela veio, de certo modo, incompleta, porque ela falava muito no quê? Espanhóis que estivessem em condição de exílio.
E também não abria, assim, não fazia uma ampliação tão grande para muitos descendentes. O que aconteceu? Né? Até para a gente, aqui os juristas da Espanha, a gente que trabalha com essa área, né, no ordenamento espanhol, todos levantaram o seguinte questionamento: como vamos fazer aí os meios probatórios para trazer o exílio? Porque quem se exilia não quer ser encontrado, né? Isso é um fato, vocês já discutem comigo. A gente sai em fuga, né? Literalmente, você não vai querer ser localizado, deixar rastro. Então, pessoal, o que aconteceu? Uma semana depois da publicação da lei, nós tivemos uma instrução publicada pelo Ministério de Justiça, aonde literalmente foi a nossa salvação, porque ela ampliou essa visão, né, da lei da memória democrática e tirou o caráter de apenas familiares, né, que tiveram esses espanhóis exilados. Interessante. Não, eu digo que foi a salvação, foi o que a gente precisava para ter acesso a essa lei. E também, se a gente for pegar com a lupa, né, e fazer uma leitura intensiva realmente, nos artigos você começa a entender que não é somente até os netos, porque a lei vulgarmente, né, eu falo que aqui na Espanha todos nós falávamos como lei de netos, não era nem lei de memória democrática, era lei de netos. Mas fazendo uma interpretação mais extensiva, a gente pode compreender, né, tirar dali, extrair, que ela também poderia alcançar outros descendentes. Claro, desde que cumprisse toda uma fórmula, né, para chegar até esses descendentes. Mas, em tese, é isso, gente. A lei foi pensada nessa reparação histórica. E foi maravilhoso. E, doutora, me corrija, mas eu lembro que antigamente era só para filhos, né, de netos, de espanhóis, foi por isso que a nossa mãe conseguiu, que era a filha de espanhol, né? Mas para netos era só quem ficasse 1 ano na Espanha, não era uma coisa assim? Não, tinha que aceitar, né? A questão do neto, eu digo que era lamentável, porque vinha muita gente buscando, né? Os netos pensam, poxa, eu tenho um vínculo próximo, né? Não tem sentido que eu não tenha acesso. Mas os netos, existe uma concepção lá no Código Civil Espanhol que para netos menores de idade, né, até completar os 18 anos, esse direito sim é concedido, tá? Isso é bem importante, até uma informação relevante para quem tem filho menor, né, já tem a nacionalidade na família e é neto de espanhol, aproveita essa criança e leva lá no consulado para resolver na infância mesmo, né, enquanto tem a menoridade. Bem, teve a maioridade, gente, aí o problema estava montado. Porque vocês não poderiam ter acesso, né, por via consular, obrigava esses netos a se desbordar para arranjar um visto, para ter a permanência legal na Espanha, né, vindo aqui com uma permanência legal, que não era nem um pouco vinculada à condição de neto, era simplesmente buscar um visto. Tinha que residir aqui 1 ano, daí com esse 1 ano, poderia pleitear essa nacionalidade. Entretanto, o que eu acho muito lamentável é que não era diretamente por vínculo com esse avô ou com essa avó. Era por uma residência. Aí eu acho que a gente acaba por matar esse direito de resgate das raízes, né? Você é um neto de espanhol, não entendo o porquê você tem que fazer pela via da residência, né? O normal seria ser reconhecido como está sendo agora. Né? Então, eles estavam no limbo, agora a gente está um pouquinho melhor. E quem não dá pressa vai voltar para o limbo, hein, gente? Entendi. Tem que correr. E essa lei da memória democrática, hoje, ela abrange até bisneto, até trineto, até onde que eu consigo chegar com essa lei hoje? Quem tem direito hoje por essa lei? Pela legislação, a gente não pode colocar que a lei estabelece de maneira definitiva. Não, até os bisnetos ou até os netos. Não, a lei não faz isso. O que ela permite é entender que, derivada de uma concessão, a outra geração poderia obter também. Só que eu sou muito sincera e eu sou muito transparente nos meus atendimentos com os clientes.
Por quê? O que a gente tem que levar em conta é que, muito embora na parte da literalidade, o que consta na lei, né, a teoria, ela é linda. A teoria é fantástica, mas como a gente bem sabe, a prática é muito distinta, ainda mais quando a gente está aí tratando, né, do ambiente dos consulados da Espanha pelo mundo, né? O cenário que nós estamos tendo hoje, graças a Deus aqui a gente já tem muito controle do procedimento e a gente já sabe por onde estamos indo, mas o que aparece para a gente, eu entendo perfeitamente a situação vulnerável, né, dos solicitantes, porque só a título de exemplo, São Paulo, gente, está demorando só para dar acesso à agenda deles 10 meses, para uma lei que tem vigência depois. Nossa, já está 10 meses já? E esperando ter acesso a uma credencial para ele entrar no sistema da agenda. 10 meses. E a lei tem 2 anos. Então, que nem eu falo, a lei é linda, né, pela literalidade, o que a gente for ler dela, a gente pode tirar muitas interpretações, mas vamos para a prática, né, o sentido prático das coisas. A lei não vai, esse tempo, né, essa vigência tão curta, os familiares que são, né, a descendência que vem mais atrás, infelizmente não vai chegar a tempo hábil. Pronto, falei. Por quê, gente? Pela demora. O que está acontecendo, que melhorou um pouco, né, na hora dessa administração dos agendamentos, é que principalmente o Consulado de São Paulo, né, ele acabou mudando o critério. Toda hora eles estão mudando o critério, mas agora eles estão aceitando bisneto, tá? Vou falar de bisneto. Eles estão aceitando o protocolo do familiar anterior para poder dar entrada no pedido. Antes, o que era, né, noticiado e falado diretamente para eles é que não adiantava o protocolo. Você tinha que ter, de fato, a concessão do familiar anterior para, então, você poder requerer. Só que eu penso que eles reavaliaram essa situação tendo em vista a própria condição da administração pública espanhola, né? Se eles estão demorando 10 meses para dar uma contrassenha, né, como a gente chama aqui na Espanha, uma credencial, imagina, ninguém vai alcançar, né? Ninguém vai chegar. Né? Então, assim, tataranetos, eu acho difícil, gente. Sendo bem sincera, eu acho. Ou a pessoa já tem o expediente muito organizado, a documentação muito alinhada, né, para entregar o dossiê, ou eu acho que realmente não chega. Doutor, isso está acontecendo só em São Paulo ou está acontecendo em outro mundo inteiro? No mundo todo? Não, gente, isso é generalizado. Infelizmente, eu não quero falar mal do consulado, eles fazem o que podem, né, dentro da alta demanda que eles têm e da máquina, né, deles ali de funcionamento, mas isso é generalizado. Um lugar que está um pouco melhor para tramitar, né, pela nossa prática, é Brasília. Não sei se eles ali têm um aparato particular, né, dos funcionariados melhor, mas Brasília ainda está aceitável, né? Não gosto nem de elogiar para saber o que vai passar depois. Dá medo. Dá até medo. E muitas pessoas perguntaram sobre os documentos. Quais são os documentos, de forma geral, que são necessários para dar entrada na cidadania? Bem, a questão documental é primordial, né? Ter um dossiê robusto na hora de apresentar. A gente tem que levar em conta que não existe receita de bolo, né? Muito embora tenha um rol de documentos lá no site do consulado, sempre a gente tem que analisar a situação em concreto. E também os casos em si, porque essa lei, ela prevê alguns casos, né, específicos ali. A primeira era a Brigada Internacional. Dificilmente alguém vai se enquadrar nisso, que eram os familiares que foram voluntários, né, durante a guerra para lutar pela Espanha. Difícil realmente ter esse perfil. Mas tem outros perfis que seriam os filhos e netos de espanhóis, né, a princípio. Aí são anexos distintos, que a gente tem que fazer um preenchimento muito atento, né, para evitar problemas lá na frente com o consulado. Tem outro anexo que é vinculado a uma segunda circunstância, que aí é para morrer, né, o que acontecia com as mulheres espanholas
Quando elas chegavam aqui, elas acabavam, né, tendo um matrimônio com um estrangeiro, essas mulheres perdiam a nacionalidade espanhola. Que nem eu falo, machismo no nível absurdo, né, daquela época. Lamentavelmente acontecia isso. E, claro, o homem que casasse com uma estrangeira não acontecia o mesmo, era realmente as mulheres espanholas. Então, aconteceu de muitas mulheres não conseguiram repassar a sua nacionalidade para a prole, né, em virtude dessa limitação pelo fato de ter casado com um estrangeiro. A outra questão são aqueles que querem fazer o pedido pautado nos pais, né? Essas pessoas são maiores de idade hoje. Os pais fizeram o pedido na primeira lei que teve, que foi a lei da memória histórica, que já faz um bom tempinho. Aconteceu a mesma situação de agora. Teve muita gente que conseguiu pedir e muitos ficaram na porta. Então, claro, é para dar oportunidade para esses que ficaram na porta lá naquela vez, né? Então, a depender disso, a gente tem que prestar muita atenção nos formulários. Mas, de modo geral, é o que a gente tem que levar em conta. Primeiro de tudo, gente, certidão literal. Não vamos trabalhar com extrato aqui, vamos trabalhar com certidão literal, para vocês entenderem, né? Às vezes eu falo e falta um pouco do contexto para o Brasil. A literal, gente, aqui é como se fosse a inteiro teor brasileira. Então, é muito importante... Na realidade, desculpa te cortar, mas na realidade, caso alguém não saiba, é só uma certidão de nascimento mais detalhada, não é isso? Ela tem mais informação que aquela que a gente normalmente entrega, né, para fazer qualquer coisa no Brasil. É isso, não é verdade? Não, e aqui eles estão muito, mas assim, muito amarrados com isso. Se você chegar com uma certidão extrato, teu trâmite não vai para frente, né? Eu falo que eles são realmente burocráticos nesse aspecto, né? Porque não deixa de ser uma certidão, mas eles querem a integralidade, né? Aqui até para fazer o documento nacional de identidade, um passaporte, você tem que levar certificado literal de nascimento. Se chega com extrato, o que for, eles não aceitam. Tem que virar, dar meia volta, expedir e trazer. Então, principal de tudo, e por que eu bato, né? Eu faço muito encapiés, como a gente fala aqui, né? Eu bato muito nessa tecla. É porque é o documento que muitas vezes é o mais trabalhoso de se conseguir. Primeiro, porque esses familiares aí já estão falecidos, né? A história acaba se perdendo ao longo dos anos. Não é todo mundo que tem essa certidão, ou tem informações perdidas, né, a respeito da localidade, das datas de nascimento, o nome dos progenitores desses espanhóis. Então, principalmente isso. Outros documentos importantes são as certidões de nascimento, né, do solicitante. Tudo, gente, inteiro teor, tudo extremamente atualizado, tá? Não apareçam lá com uma certidão retirada de... a certidão minha tem 2 anos, está recente. Não está recente para o consulado, né? E eu tenho uma cliente que ela dava pulo comigo na reunião, porque na concepção dela, ela falava, Ingrid, mas não mudou nada da minha situação com relação ao meu nome. Eu nasci uma vez na vida, eu tenho uma aqui que a minha mãe tinha de 20 anos atrás. Falei, gente, na nossa concepção parece isso, mas não é. A gente casa, tem pessoas que alteram o sexo, tem reconhecimento de paternidade. Então, é um mundo à parte esse mundo das certidões. Então, tem que ser tudo muito recente. E tem em conta uma questão, tá, gente? Esse documento brasileiro, muito embora ele vá ser tramitado dentro da esfera brasileira, né, dentro do território brasileiro, estamos entregando esse documento para um consulado. Quando você entra nesse consulado, isso é território espanhol. Uhum. Literalmente. Aqueles metros quadrados é território espanhol. Então, o que acontece? Essa certidão, ela tem que receber uma formalidade chamada apostilamento de Haia. É um convênio onde o Brasil é signatário. Na sua certidão atrás, ela tem que vir junto uma espécie de um adesivo
que é expedido pelo Conselho Nacional de Justiça, e ele vai dar a possibilidade do funcionário espanhol receber e falar, ok, esse documento pode ser tramitado na Espanha. Se chegar lá com o documento sem apostilamento, me desculpe dizer, mas perdeu tempo e perdeu dinheiro, né? E então é uma das questões desculpa te cortar mais uma vez, mas só para não perder o raciocínio. Esse apostilamento é feito num cartório brasileiro, né? É isso. Isso, exatamente, gente. Ele tem que ser feito no cartório brasileiro. Hoje em dia a gente só tem que agradecer, porque a maioria dos cartórios tem um procedimento que eu considero até rápido. Tem cartórios que fazem no dia, mas trabalhe sempre com a precaução, porque também tem cartórios que pedem de 10 a 15 dias úteis em virtude da alta demanda, né? Porque é um procedimento a mais que tem que ser feito. Outro ponto, menina, se eu estiver falando demais, vocês podem me cortar, viu? Não, tá maravilhoso, maravilhoso. Um ponto que eu considero muito importante e que ninguém fala, e aí eu falo, é outra dica de ouro aqui pela nossa prática. A gente sabe que hoje tem os apostilamentos eletrônicos, e ele é habitualmente aceito em qualquer tramitação. Mas o consulado tem as suas manias, né, por assim dizer. Alguns consulados não estão aceitando apostilamento eletrônico. Então, qual é a minha sugestão, né, o meu ponto de vista? Sabendo que a gente tem um consulado que é tão cheio de detalhes, não vá arriscar fazer o apostilamento eletrônico. Leva o apostilamento físico, com esse adesivo colocado atrás, né? Então, é um dos pontos. Tradução, gente, ainda bem, não estão pedindo, porque senão teríamos que trabalhar com uma tradução juramentada, né? Mas documentos provenientes, documentos brasileiros que estão redigidos em português, não há essa necessidade. Então, é isso. Muito cuidado na hora de montar o dossiê, atentar com a qualidade, a formalidade dessas certidões. Outra questão também, gente, que não está escrito em nenhum lugar, mas foi reclamação de funcionário. Não leve certidões, que a gente tem certidões antigas, né, que estão manuscritas ainda, por incrível que pareça, mas eu já recebi. O funcionário, ele olhou a certidão, ele sabe que na Espanha também fazem manuscrito, hein, gente? Até hoje. Mas ele pegou a certidão brasileira, ele viu que era um manuscrito, ele falou, não está legível, não quero essa certidão. Ai, meu Deus. A pessoa teve que voltar, né? Teve um prazo ali super curto para voltar e levar. Então, dentro do que vocês podem fazer, peça certidão digitada. É a melhor coisa, assim você evita dor de cabeça. Mas, assim, em tese, para eu não alongar tanto, são as certidões para deixar constância, de fato, desse vínculo, né? Primeiro, com o familiar espanhol, e depois, conforme vai descendo essa linhagem, deixar extremamente claro para não perder isso. E eu acho que a gente tem muito, que está sendo, né, que nem eu falo, é uma situação muito importante para perder a oportunidade por bobagem, né? A gente está falando do passaporte que no ranking dos passaportes mais fortes do mundo, ele ocupa o 3º lugar. Então, acho que realmente é uma oportunidade aí limitadíssima, que quem tem interesse, quer fazer esse resgate, quando montar o dossiê, montar para entregar excelência, não para ter que dar meia volta chorando, triste, que não conseguiu. Não, foi o que nós fizemos, né? Foi muito redondinho. Deu muito trabalhinho. Mas deu certo. Mas basicamente, então, seriam certidões de nascimento, certidões de casamento e certidões de óbito. Exato, é muito importante de óbito, especialmente com o vínculo da linhagem espanhola, né? Mas eu falo, às vezes a gente precisa se precaver mais. Eu, particularmente, até certidão negativa de naturalização, acho interessante levar, hein? Verdade. Na Espanha exigiram mesmo. Doutora, uma pergunta que todo mundo quase fez pra gente, né? Não sei aonde o meu avô, a minha avó, meu bisavô, minha bisavó nasceram na Espanha. O que eu faço? Estou desesperado. É uma das coisas que mais perguntaram pra gente. É verdade. E a segunda, já vamos englobar a segunda também.
eu sei onde está, eu pedi, mas eles não estão me enviando. Aconteceu nosso caso, né? Inclusive com a gente, né? Olha, gente, é normal. Mas não, deixa eu responder e fico muito feliz com essas perguntas aí, porque entra dentro realmente do questionamento de boa parte aí dos familiares que estão apreensivos no Brasil. Pessoal, o que acontece? É muito importante falar. O registro, ele é relativamente recente, se a gente for pensar, ele não estava sempre presente dentro aí do cenário espanhol, né? Ele foi instaurado depois. Em 1900, ele começou a entrar como sistema, por assim dizer. Antes, aonde que tinham esses registros? Em paróquias. As paróquias não tem o sistema informatizado nas paróquias, e eu sinto muito informar, na Espanha, tampouco temos um sistema informatizado, centralizado, único, para fazer a obtenção dessas certidões aqui dos familiares, principalmente os mais antigos, né? A gente não tem esse acesso. Como que a gente faz a diligência para encontrar uma certidão dessa? Nesses casos, aqui o escritório, a gente, de maneira particular, não fazemos esse serviço. Primeiro, porque nos implicaria deixar a estrutura do escritório e ir em cada região para fazer esse levantamento. É um procedimento bastante custoso e também muito demorado. Porque, que nem eu falei, buscar uma agulha num palheiro em alguns aspectos. Para dar um exemplo, gente, tem muito familiar que chega aqui e fala, não, eu tenho certeza que o meu familiar nasceu em Granada. Tudo bem. Só que a pessoa não tem, claro, a concepção, né, a formação das comunidades autônomas, das províncias aqui da Espanha. Granada, como tal, tem a capital Granada, tá? Mas a gente tem 94 municípios em volta de Granada que faz parte dessa palavra Granada. Aprendemos isso da maneira dura, da maneira difícil. Exatamente. Então, assim, eu não posso, imagina como é que eu vou fazer para diligenciar em cada lugar, né? É muito complicado. Entretanto, temos aí uma solução, dá para buscar, né, um genealogista que se dedica a fazer isso. Com esse tempo de lei tão curta, literalmente estamos correndo contra o tempo. Mas, para aqueles familiares, né, que foi o segundo questionamento, tenham os dados completos, entre em contato, esse pessoal não me dá retorno nenhum. Aí, eu posso realmente ajudar. A gente tem aqui um departamento que eu chamo de gestão documental, que faz isso. Entre em contato primeiro pela plataforma do Ministério de Justiça, porque é muito importante a gente ter um protocolo, né, que fez o pedido. A gente faz por ali, tem registros que são excelentes e nos mandam, não precisa estar em cima, mas tem muita gente que abrem para o público uma vez na semana. Nossa. Começa o expediente às 9 e às 2 encerram. Então, assim, a gente faz esse contato, eu digo que é um corpo a corpo com o funcionário. Aí a gente tem essa questão de conhecer, né, o procedimento muito bem para explicá-lo, e a gente também tem a fluidez do idioma para ter a persuasão também para que ele mande o quanto antes, e aí a gente consegue. Eu fico muito contente, muito feliz de ver que aqui quase diariamente está chegando certidão, e quando eu recebo cada certidão, eu vejo que não é um papel, né? Ali, para a gente que entende, né, a profundidade disso, não é um papel. São as raízes dessa família, né? A oportunidade que ela vai ter de ter acesso a uma nacionalidade que é dela por direito. Então, caso tenha essa dificuldade, tem a informação completa. Entretanto, eles desapareceram e não me dão nenhum retorno, pode acionar o escritório, porque a gente tem meio, sim, para conseguir. Sim. Foi isso que aconteceu com a gente, né? Durante muitos anos, a minha avó dizia para minha mãe que ela tinha nascido em Sevilha, só que nos documentos constavam Málaga. Então, eu fiquei de 2006 até 2016, acho que foi uns 10 anos de pesquisa, mandando e-mail para cada cidade. Gente, foi um trabalho. Terrível. Deu certo. Ela nasceu em Sevilha, nasceu numa cidadezinha, fica 20 minutos, Utrera. E nós tínhamos a vantagem que minha mãe é filha, minha né? mãe era filha, então, para ela, independente dessa lei ou não, ela tinha direito. Mas foi muito penoso.
Então, a gente definitivamente aconselha, realmente, procure ajuda profissional. Porque é muito melhor. É muito melhor. Isso é uma coisa... Não, exatamente isso, gente. Olha, que eu falo, a inversão, né? O investimento de anos para conseguir. E o pessoal, quando vem até a gente, né? Eles pensam que é uma situação. Você põe os dados num sistema como um Google genérico e vai sair. Quem dera fosse, realmente profunda, a busca é imensa, né? Eu penso, né, sinceramente, a alegria que vocês, né, com esse vínculo também com os familiares da Espanha, quando localizaram, né, um êxito completo. Nós choramos. A gente literalmente chorou, porque foi uma luta de anos, a identidade da minha avó estava perdida. Nós não sabíamos. Chegou um momento que a gente falou, gente, ela não nasceu no mundo, porque não é possível, né? Uma coisa assim, cadê esse registro? A gente pensou que podia ter sido destruído em guerra, a gente pensou de tudo, porque, né? Cadê esse registro, né? E, na verdade, foi uma falta de comunicação, né? Ela nasceu perto, mas ela não nasceu ali. E ela foi a única que não nasceu na cidade, que os irmãos nasceram. Então, a gente achava de todos os tios, mas não achava o dela. Eu consegui fazer o track até 1700 e pouco. Todos nasceram em Málaga, na mesma cidade. Somente a minha avó. Só ela nasceu em Utreira. Gente, eu tô com um caso assim, essa semana mesmo. A gente tá... Nossa, o padre, graças a Deus, um padre de uma paróquia ali próximo a Granada, ele me ligou, a gente ficou mais de 1 hora no telefone e ele passando ano por ano tentando localizar. Então, assim, eu entendo perfeitamente qual é a dificuldade, é muito maior do que as pessoas imaginam, e nesse caso em concreto, exatamente, é uma situação muito semelhante à da mãe de vocês, né? Porque os irmãos estão naquela localidade, até a funcionária falou, eu estou encontrando aqui muitos irmãos que esse senhor teve, mas ele aqui não está. E aí a gente tem que fazer essa busca, né? Então, que nem eu falo, tendo as informações completas, há mais viabilidade para a gente conseguir. A gente faz, quando o cliente me pede, né, nós localizamos, eu peço para entregar aqui no escritório de Valência primeiro, para que eu possa fazer essa checagem, né? Que mandaram a informação correta, porque eu já vi também registro mandando errado. Quando eu olhei, eu falei, opa! Aqui não corresponde, tive que exigir o documento novamente. E aí eu remeto para os familiares, sempre eu digitalizo antes para que os familiares ganhem tempo, né, com esse documento em mãos digitalizado, mas a gente já envia ele por carta certificada para que ele tenha o documento físico em mãos. Ajuda muito. Ajuda Doutora, uma coisa que muita gente perguntou e eu gostaria assim, de deixar bem claro. Tem muita gente que gostaria de saber assim, o meu avô era espanhol, primeiro ele tem que pegar para depois a minha mãe, por exemplo, da entrada que faz a linhagem, depois dá para fazer todo mundo junto, como é que funciona? Porque, por exemplo, na Itália a gente sabe que a gente pode pular gerações, né? Então, se o meu pai não quer e eu quero, ok, eu pulo a geração dele. Na Espanha isso é possível. E outra coisa que também já está junto e o que acontece quando essa pessoa morreu, né? Então, por exemplo, minha mãe morreu e eu quero. E o que acontece quando a pessoa está viva, mas não quer? Posso pular geração ou não? Como é que funciona? Vamos por partes, né? Primeiro, essa situação dos netos de espanhol, né? Que era a lei baseada e pensada neles, né? Que estavam nesse limbo. Muito importante destacar. Quando eu falo espanhol, a gente tem que destacar muito bem espanhol de origem, né? Espanhol nascido, de fato, na Espanha. Se você tem, né, esse avô que foi nascido na Espanha, você pode fazer o pedido independente dos seus pais, que os progenitores queiram ou não, ou tenham falecido, que acontece muito, né? Você tem por direito fazer esse requerimento, porque a lei foi pensada realmente dos netos aí, né, de espanhol de origem. Inicialmente, temos que pensar nisso. Então, tenho a minha mãe falecida, e agora, o que eu faço? Não vou poder pedir? Ou então, a minha mãe não tem interesse em obter, porque ela está aqui muito cômoda em casa, não tem vontade de fazer. Pode fazer você. Não precisa esperar. Inclusive, eu digo, já hoje já tem uma computadora aqui, formaliza o seu pedido, por quê?
Primeiro, a questão temporal, e segundo, que não vai existir obstáculo, tendo em vista que você é neto, né? Neto de espanhol de origem. Agora, a gente tem que estar muito atento dessa questão de pular gerações, como a gente fala, quando já começa a linha do bisneto, né? Porque a gente não está... Quando a gente fala do bisneto, a gente vai chegar, né, a bisavó. A avó dele não é espanhola de origem como tal, né? Ela teria esse direito, evidentemente, se ela tivesse sido registrada, etc. Mas ela não nasceu, de fato, aqui na Espanha. Então, o que implicaria isso? Que eu acho que a boa parte dos questionamentos é isso. A minha avó é falecida, né? Ela é filha de espanhóis de origem. O que a gente pode fazer? Quero fazer inscrição, mesmo ela falecida, a inscrição pós-mortem, que a gente chama aqui, né? Quero fazer uma inscrição. Bem, dentro do protocolo, né, de possibilidades jurídicas, existe esse procedimento, de fato. Só que é o que eu digo, aquela questão da prática e a teoria, né? O que ocorre? Ela é, primeiro, super burocrática e, segundo, demorada. Vamos ter em conta que a gente está com um procedimento curto, né? 2 anos, não vai dar tempo de chegar. Eu mesmo, aqui no escritório, eu tive que declinar, e morrendo de pena no coração mesmo, porque o cliente queria muito, estava muito desorientado, mas, claro, a gente não pode oferecer fumaça, né? A gente tem que ver a viabilidade desse pedido. Então, assim, a inscrição pós-mortem, quer tentar? Por tentar, todo mundo pode. Mas eu realmente tenho as minhas sinceras dúvidas que a gente chega a tempo. Por quê? Se a gente consegue fazer a inscrição dessa avó, que é brasileira, nascida no Brasil, filha de um espanhol, ela vai ter inscrição como espanhola, né? E agora, com essa lei da memória democrática, eles criaram uma espécie, que eu chamo de ficção jurídica. Eles, por um formulário que a gente preenche, a gente consegue transformar essa nacionalidade dela, que seria como por opção, para ser uma nacionalidade originária, tá? Isso parece bastante complexo e, de fato, é. Inclusive, aqui teve magistrados, juristas em geral, dando salto, falando como que pode inventar a origem quando não nasceu de fato aqui, né? Então, bem, mas é uma possibilidade que a lei fez. Então, se você consegue fazer tudo isso nesse tempo hábil, ok, dá para ir puxando, né? Essa nacionalidade. Mas, caso contrário, não. Entendi. E o que acontece é que cada geração, porque, pelo que eu entendo, se eu não estou enganada, na italiana, todas as gerações recebem juntos. Na Espanha, não. Então, cada geração é feita, a avó vai receber primeiro, aí entra o bisneto, por isso que não dá tempo. É por esse motivo. Exatamente. Lígia e Luciane, sabe o que eu também, assim, comento? É que antes, o que acontecia? Agora, eles ampliaram essa possibilidade de, pelo menos, fazer o protocolo junto, né? Dar entrada no protocolo junto, para que isso, pelo menos, consiga tramitar dentro desse espaço da lei, né? Antigamente, um pouco antes, aí, não faz nem 6 meses, isso daí tinha que ser feito. Fez o primeiro, concedeu. Fez o segundo, concedeu. Tinha que ser por etapas, né? Mas, de todas as maneiras, para a gente conseguir, num caso, né, de inscrição pós-morte, porque a gente vai estar lidando com 2 procedimentos. Um é a inscrição como espanhola desse familiar falecido, e a outra é a nacionalidade, né? Então, a gente tem 2 procedimentos aí no caminho para tramitar de maneira conjunta. Então, eu, pessoalmente, acho que não chega a tempo, gente. Entendi. Doutora, mais uma pergunta, que teve muita gente também que falou em relação a casamento. O meu marido, a minha esposa, conseguiram a cidadania, eles querem se mudar para a Espanha ou para qualquer outro país que faça parte da União Europeia. Como que eles ficam, a situação deles? Bem, antigamente existia uma possibilidade, né, de pelo matrimônio a pessoa já conseguir diretamente a nacionalidade espanhola. Hoje não é assim, tá, gente? Não existe essa aquisição pelo matrimônio. Entretanto, é muito importante destacar
que existe uma possibilidade maravilhosa, que é seu cônjuge, ele é um espanhol, né? Teve essa concessão da nacionalidade. Por você ser casada com ele, você terá direito a uma residência aqui na Espanha, com direito tanto a morar, como também a trabalhar, que normalmente é bem difícil aqui ter essas duas vias, né, concedidas, pelo um período incrível, que é 5 anos. Tem residência aqui que tem duração de 1. Então, se você vem com um esposo que já é espanhol, 5 anos de residência. Só tem que fazer a tramitação adequada aqui. Bem, residindo aqui, vamos pensar, né, na parte da residência aqui. Já tem o documento, a residência legal, comprovando que teve a residência legal e continuada pelo período de 1 ano, porque é um matrimônio, né, com um cidadão espanhol, ela já pode requerer a nacionalidade por residência, da entrada no pedido, né? E aí vai demorar o tempo que for para a tramitação, claro que aí é a questão do Ministério de Justiça, porque recebem muitos pedidos, mas assim, já dá a viabilidade de fazer o pedido. Entendi. Então essas pessoas podem ficar tranquilas, vai demorar um tempinho, mas a possibilidade disso acontecer. Viver legalmente, ter uma vida normal, assim, na Espanha. Exatamente. Não vai ser espanhol, assim, de maneira direta, né, automática, evidentemente, mas vai ter uma possibilidade fantástica de vir aqui, ter essa experiência, né, dentro do território espanhol, conhecer a cultura, né, até para se familiarizar e poder trabalhar, poder se desenvolver aqui na Espanha. E caso seja em outro país da Europa, é mais ou menos a mesma coisa, porque o cidadão... Também, por quê? Porque nós estamos com o espanhol, que é um europeu, quando ele teve, vamos imaginar, né, quer ir para a Holanda, né, essa família quer se instalar na Holanda. Lá, ele vai ser um estrangeiro europeu, né, vai ter direito a estar aí dentro do espaço Schengen. Entretanto, ela, né, na condição de esposa, de cônjuge, vai pedir o que a gente chama, que é uma carteira de residência como familiar europeu, nesse contexto. E aí também vai poder residir, vai poder trabalhar, claro, configurada a realidade desse outro país. Interessantíssimo. Muito obrigada. Teve um seguidor que fez uma pergunta muito interessante. Se eu estiver em um país da Europa ilegal, eu consigo dar entrada nessa documentação ou eu preciso voltar para o Brasil e dar entrada? Como que e foi uma dúvida assim meio que recorrente, porque infelizmente a gente tem essa situação, né? Muitos brasileiros legal. Né? Então, como é que funciona nesse caso? Gente, eu tive uma situação concreta, assim, foi assim, eu digo altas emoções. Na verdade, que era uma situação de um mexicano que estava nos Estados Unidos, buscando a vida, né, indocumentado, e queria tramitar, porque aí ele ia organizar muitas questões da própria situação dele lá, né. Bem, o que acontece, gente? Quando nós vamos tramitar o nosso procedimento, a gente tem que se atentar à jurisdição. Eu não posso tramitar onde eu bem entender, né. Por exemplo, eu falei, que Brasília está um pouco melhor. Teve cliente que falou, eu vou para Brasília. Eu falei, não, você vai onde a tua jurisdição tem competência de atender. Né? Então, com relação aos o pessoal que está ilegal, indocumentado, como a gente chama, tem que regressar a gente ao país de origem. Porque o critério, né, dos consulados, pelo menos todos com quem eu estou trabalhando, todos exigem a residência legal. Mas eu estou morando aqui há tantos anos. Indiferente. Volta para o seu país, onde você tem a residência legal, e a gente faz a tramitação. Então, não se aventurem, né? Eu estou aqui na Irlanda, vou apresentar aqui mesmo, que é mais fácil, não. Eu acho que é algo tão sério, né? É um presente tão grande que você vai receber, que vale a pena, volta lá, apresenta o teu expediente e espera essa tramitação para você obter esse passaporte. E outra questão que é bem importante falar, que tem muito assim, interessado, né, que fala, mas eu posso delegar isso para alguém apresentar para mim? Não, gente. Não. Assim, o entendimento é que é um pedido personalíssimo, então você tem que realmente se personar
e deixar declarado, né, que você quer realmente essa nacionalidade. Não dá para você delegar isso por meio de uma procuração, pedir para um familiar, para um amigo, porque não vai ser recepcionado o pedido. Tanto é verdade que é até um fato, né? Quando você, por exemplo, quando a minha mãe tramitou no consulado espanhol, outras pessoas não têm nem direito de entrar no consulado. Só a pessoa interessada consegue passar da porta, né? Não, gente, eu tive casos de familiares que o que iria solicitar antes já estava debilitado, por assim dizer, né? Já estava com 92 anos, e eles exigiram a presença da pessoa. Parece até desumano, né? Eu falando assim. Mas são critérios, eles não olham para as circunstâncias, né? Eles olham ali os requisitos, você quer, você tem que cumprir. Então, a pessoa foi, esse familiar idoso foi, com dificuldade, mas ele falou, olha, se eu não fizer isso, né, em vida, agora que eu posso, é um esforço gigante, mas eu vou para conseguir passar, né, esse legado para os demais. Muito lindo, né? Muito, nossa, eu fico emocionada, realmente. A parte dele foi muito bonita. Nós temos uma inscrita, ela se chama ACM Nani, e ela foi muito querida com a gente, fez diversas perguntas, só que eu não sou especialista, então eu vou fazer a pergunta dela. Sou bisneta de espanhol, minha avó paterna é filha de pai e mãe espanhóis, mas ela nasceu no Brasil. Pelo que li, pela lei da memória democrática, ela seria considerada espanhola porque os pais nascidos na Espanha vieram para o Brasil. Quero pedir minha cidadania espanhola como neta dela, mas primeiro eu preciso dar entrada na cidadania dela, que já é falecida, a gente já comentou, né, um pouco disso, e só depois na minha. E será que vai dar tempo? É o que a gente também já comentou, né? A lei será prorrogada. Será que a lei será prorrogada? Eita! Existe essa esperança? Então, gente, um abraço para essa moça, né, que acompanha essa seguidora. Você vê, né, a pessoa, quando tem interesse, ela vai atrás, ela persegue o conteúdo para conseguir, né, ter toda a informação e se preparar. E isso é admirável, realmente, é o interesse nesse resgate. Mas, bem, a situação dela entra bem de encontro com o que eu havia falado, né, dessa inscrição pós-mortem. A avó dela, muito embora, né, nascida diretamente aí de espanhóis de origem, a gente tem que levar em conta que essa senhora nasceu em território brasileiro, não foi registrada como espanhola, né? Ela tem o direito, evidentemente, é nascida de 2 espanhóis, mas ela não foi registrada dentro desse âmbito espanhol. Falecida, né, que é uma situação que ela menciona também, que essa avó está falecida. Teríamos que entrar com essa inscrição pós-mortem. É um procedimento bem laborioso, eu sou honesta, não vou aqui pintar flores onde não existe, ele é bem laborioso e ele demora, né? Imagina o nível, né, de burocracia, se para conceder a nacionalidade para a gente que está aqui vivo, podendo declarar, eu quero essa nacionalidade, imagina para uma pessoa já falecida. Então, eles são muito mais criteriosos e acaba demorando mais a tramitação. Mas se porventura, né, fosse possível, vamos trabalhar com o cenário das boas possibilidades. Que ela conseguisse fazer isso, poderíamos atribuir por essa ficção jurídica dessa nacionalidade por opção, tendo em vista que ela nasceu brasileira, está optando também pela condição de espanhola. Transformar essa opção em uma situação de origem, nessa transformação, e aí então chegar até a linhagem da seguidora. Mas, claro, gente, tem que ter em conta esse lapso de tempo que nós temos nos consulados e a questão do levantamento documental, né? Vamos pintar o pior dos cenários, que ela não tem nenhuma das certidões, que às vezes até certidão que não é de tanto tempo, de matrimônio dos avós não encontra. Tem que pensar que tem que montar um dossiê. Você está indo lá e não adianta contar uma história bonita para o funcionário consular. Tudo que for solicitado, ele tem que ser demonstrado por via documental. E você acredita que vai ser prorrogada essa lei? Excelente. Que bom que vocês mencionaram a questão da prórroga.
Assim, eu estava conversando com outras colegas, seria maravilhoso, né? Eu acho realmente que até pela essa demora, o congestionamento dos consulados, eles deveriam prorrogar. Mas eu que estou aqui na Espanha, eu estou todos os dias inserida dentro da realidade política, para não dizer social, né? Mas a realidade política e social da Espanha. A gente está num período espanhol aqui com bastante conflitos políticos, tá? A gente teve uma eleição muito recente, aonde saiu um partido de direita, né, o PP daqui, e por uma série de movimentações dentro da política espanhola, que é bem diferente a dinâmica, né, para conseguir entrar no poder, acabou permanecendo de esquerda, né? Então, se o país já estava com roces, como a gente fala, né, com algum atrito, agora está muito mais. Você se inteirar um pouco sobre a situação da Espanha entre a direita e a esquerda, a gente teve aí conflitos na rua, assim, diversas manifestações, sabe, a respeito disso, e para ajudar e colocar um pouco mais de pimenta, né, em toda essa história, o governo agora de esquerda, ele entrou com uma configuração toda particular a respeito de querer anistiar ao pessoal que estava aí trabalhando pela independência na Catalunha, né, que é um tema aí bastante delicado. E, claro, isso tá, os espanhóis, né, que estão contra essa situação, porque a todo momento foi defendido que era uma situação inconstitucional, né, querer dividir um território que é único. E a partir de um momento que começa a mudar esse discurso de uma hora para outra, com o interesse de se manter no poder, porque, claro, políticas são aliados, né? Nós precisamos de aliados. Então, um discurso que era de uma maneira mudou totalmente para poder se adequar e ficar no poder. Eu digo que talvez a prórroga da Lei da Memória Democrática não é pauta lá nas Cortes Generales, né, que é o parlamento aqui da Espanha. Infelizmente, eu não vejo que no meio desse burburinho gigantesco que a gente está tendo, a Lei da Memória Democrática vai ser tema de discussão. Entendi. E deixa eu fazer só mais uma pergunta, que agora me veio à mente de um seguidor. Em que momento eu preciso estar, ele me perguntou, em que momento eu preciso estar, porque acaba em outubro de 2024, né? Eu preciso estar nesse processo para eu conseguir. Eu preciso estar com a cita marcada até o último dia. Então, vamos supor, no último dia da lei eu preciso estar com a minha cita marcada, ou eu preciso ter a cidadania, estar perto, já estar processando? Qual é o limite ali que eu preciso estar com a minha documentação para dar tempo? Gente, existe, que nem eu falo, dentro está todo mundo alvoroçado, né, pela questão dessa possibilidade da nacionalidade espanhola pela LMD, como eu falo. Mas o que ocorre? Tem vários fóruns aí que a gente vê no Facebook, vários grupos, né, e cada um fala uma coisa, mas eu vou falar o posicionamento, né, oficial. O consulado como tal não estabeleceu um marco, né? Olha, vai ser, se você conseguir pedir a cita até, por exemplo, 20 de outubro e apresentar depois, a gente vai aceitar. Eles não falaram isso, gente. Não tem oficialmente nenhum escrito deixando clareza sobre isso. Então, eu particularmente, que me pauto a tudo que seja oficial, eu não posso partir do achismo, né? Eu tenho que trabalhar com o que está ali consolidado, escrito e direto. Nós não sabemos, de fato, como o consulado vai proceder. Então, o que eu falo, né? A minha indicação para os interessados. Antes de mais nada, formaliza o pedido de agendamento, a cita. Porque, na pior das hipóteses, eles podem perfeitamente, eu não me assustaria que eles falassem, olha, quem apresentou até tal data está ótimo, e quem não apresentou de vir aqui entregar o dossiê, só lamento. Porque eles fizeram isso anteriormente, né? Na Lei de Memória Histórica, lá de 2007, aconteceu assim. Quem apresentou o dossiê na data X, ok, e quem não apresentou,
que estava ali aguardando ser chamado, e eles lavam as mãos. E uma questão importante também destacar é que não, parece uma loucura o que eu vou falar, mas é uma realidade. Não existe uma situação uniforme em todos os consulados, tá? Assim como o consulado da Espanha em São Paulo pede determinados documentos, e a gente pode ir para o consulado da Espanha em Salvador, no Rio de Janeiro, pedirem documentos a mais ou documentos a menos, pode acontecer de ter entendimentos distintos e de maneira arbitrária eles aplicarem, né? Então, infelizmente, é uma resposta que, se eu tivesse, que nem eu falo, seria uma irresponsabilidade, né? Não, pode ficar tranquilo que se você pediu a tua cita até tal data, é certeza absoluta que vão aceitar. Aonde que está escrito isso? Né? Vamos trabalhar com a formalidade. Quando o consulado se pronunciar a respeito, aí eu vou ter a maior tranquilidade de dizer, olha, gente, pode ficar despreocupado. É verdade. Doutora, gostaria de acrescentar mais alguma coisa que nós não abordamos? Algum seguidor não fez uma pergunta? Bem, gente, agradecer novamente a oportunidade e alertar isso, gente, que tem que ir atrás, para quem realmente quer, né, e tem acesso aos dados, pelo menos os dados mais básicos para a gente levantar, tome com seriedade a montagem desse dossiê. Tem gente que fala, eu vi o fulaninho que fez, eu só vou reproduzir, não funciona assim. Eu tive clientes que não eram clientes diretos, mas que apresentaram sozinhos, de fato. Apresentaram, quando chegaram na hora da entrega, tiveram que voltar, e aí nos contactaram. Mas nos contactaram com um prazo ridículo para levantar uma documentação que demora, que é laboriosa, que depende de outras pessoas, que não depende só da gente aqui como escritório. Então, tome de uma maneira séria, comprometida, na hora de fazer essa tramitação. A gente aqui, até tendo em vista essa questão das datas, vocês me conhecem, né, meninas? A gente trabalhou com o procedimento da mãe de vocês. Que eu falo, a gente pega realmente um carinho, né, em ver clientes que são engajados, que fazem acontecer, mas vocês viram como a gente tem que se atentar às minúcias, né? Tem que se atentar às minúcias para não ter problema. Tendo em vista essa questão até dos prazos, particularmente consulado da Espanha em São Paulo, eu fechei a minha agenda. Já vislumbrando essa questão de que talvez não cheguemos a tempo. Eu estou aqui desincentivando que quem vai fazer por conta não dê entrada de maneira alguma. Se fosse o meu familiar direto, eu estaria hoje mesmo entrando com o pedido. Mas, claro, a gente oferece o que nós podemos dar realmente com segurança, né? A gente faz um contrato, é uma coisa muito séria, né? Então, era isso, era realmente só para vocês atentarem, fazer um pedido bem montado, um dossiê bem montado, e ir lá e apresentar para conseguir resgatar essa história e conseguir construir também aqui, né? Reconstruir a história aqui na Espanha também. É isso aí. Quem quiser entrar em contato com você, como que faz? Bem, pessoal, eu até estou aqui com a caneca da Advogando na Espanha, um perfil que eu tenho no Instagram, que não falo, é uma parte onde a gente pode ter uma informalidade maior, né, para transmitir tanto informações relacionadas à nacionalidade espanhola, à imigração, mas vai muito além, que eu falo, as nossas descobertas aqui também, morando na Espanha, compartilhando as nossas alegrias, as nossas tristezas também, as nossas dificuldades, e eu ajudo também outros colegas que tenham interesse de trazer, né, eu digo, internacionalizar a carreira, né? O mundo jurídico, ele é muito fechado, de certo modo, mas existe essa possibilidade para quem quer internacionalizar. Eu sou a prova viva. É um caminho complicado, sim, mas ele é possível. Então, eu tento transmitir, assim como você com o Café com Gringo tenta trazer um pouco, né, desse mundo da imigração, eu tento também trazer com mais acessibilidade essas informações aí para o nosso público. Tá ótimo. A última pergunta, por que Espanha?
por que morar na Espanha? Porque a gente percebe que você é uma apaixonada da Espanha, né? Então... Eu sou totalmente apaixonada pela Espanha, eu acho que eu defendo a Espanha mais do que muito espanhol, hein? Eu vejo isso no círculo. Aqui, alguns, assim, tão alienados a tudo que está passando e eu tenho um carinho genuíno. Assim como eu tenho das nossas raízes brasileiras, da Espanha é igual. E a Espanha tem tudo de bom, Assim como o Brasil, a gente tem várias questões magníficas, né, que faz o nosso país ser único. O idioma já é lindo, né? Vocês que trabalham também com a questão dos idiomas, é um idioma maravilhoso, é um idioma poético, né? Que tudo que eles expressam com profundidade. Viver aqui são maravilhosos, né? Eu digo que a Espanha tem a questão burocrática que é muito pesada, tem que estar sempre muito atento, né? E com muita paciência para fazer, mas eu digo, a natureza é maravilhosa. A gente está num país que, comparado ao Brasil, é pequeno, mas a riqueza cultural, artística, linguística é imensa. Você vê, a Espanha tem, né, o castelhano, que é um idioma oficial, mas tem outros idiomas cooficiais, né? O galego, o euskera, a gente tem o valenciano aqui. É demais, gente. Eu digo que é o que a gente encontra também de riqueza gastronômica. Viver na Espanha é viver com qualidade de vida, gente. É viver tranquilo, é viver com pessoas que são felizes. Então, eu acho que só isso você já ganha muito, né? Onde um sistema de saúde funciona, onde você não tem que estar desesperado a voltar para casa às 7 da noite porque não sabe o que vai acontecer. Então, eu digo que eu até tenho aqui uma imagem na minha cabeça, né? As senhoras, assim, idosa, mas pensa realmente idosa, indo para um restaurante, para um bar de andador, ela chegar lá, sentar e tomar um vinho branco com as amigas, dando risada, sem medo. Então, eu digo que, para mim, são coisas que eu valorizo. Então, a Espanha é mais do que recomendável. E quem tem esse vínculo com a família, venha para cá, vá na terra desses familiares. Até nesse caso que eu mencionei, que a gente está atrás da certidão, o padre, um querido, ele falava, olha, diga para essa família vir aqui para a gente se conhecer. Então, existe uma abertura. E eu acho que quando a gente tem esse vínculo familiar, é mais forte que nunca. Não, eu concordo, a Espanha é linda, a gente conheceu um pedaço só dela, mas é linda, gente, vale a pena. E ela inteira, não, meninas, e eu digo isso, se a gente for analisar o sul, né, a Andaluzia, com o norte, com a Galícia, com a parte do País Basco, o centro dela, a parte do Mediterrâneo aqui, parecem outros mundos, é um país com vários mundos diferentes. E um mais encantador do que o outro. Então, gente, eu fico emocionada, porque eu acho que realmente é um lugar, assim, incrível para viver e para escolher como casa. É isso aí. Doutora, não tenho palavras para agradecer o quanto foi gratificante, foi um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado por ter disponibilizado seu tempo. Né? Tenho certeza que tirou muitas dúvidas. Vai ajudar muita gente. Tenho certeza. Muito obrigada, viu? Imagina, gente, eu que agradeço. Tendo qualquer outro questionamento, no Insta, às vezes é um pouco mais complicado para passar o retorno, né? Num tempo real, porque eles acabam indo para uma aba, lá é difícil de responder momentaneamente, né? Eu digo, se quiser, manda pelo WhatsApp, porque aí é mais fácil. A gente está aqui no computador, a gente está no celular e sempre passa um retorno para quem tem interesse. Tá ótimo. Muito obrigada, viu? Um abraço para vocês, gente. Qualquer questão, a gente está à disposição. Muito obrigada. Viu? Tchau, doutora. Tchau.